Então vamos lá então. Eu vou fazer aqui uma leitura superficial do que é mais importante. Quero agradecer ao Ramon mais uma vez, porque me enviou a documentação para eu avaliar, a legislação para eu avaliar, e marcou aí em amarelo o que é mais importante aí, que realmente considerei que fosse mais importante. A primeira coisa que eu tenho que observar diz o seguinte, lá no edital, né, primeiro no preâmbulo do edital, diz que o concurso era para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de primeiro-tenente do quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar do Maranhão e para o cargo de soldado do quadro de praça, tá? Isso está escrito lá. Então nós temos duas situações bem distintas aqui. Provimento no cargo, que é provimento imediato, e cadastro de reserva. Observe que o cadastro de reserva não existe obrigatoriedade para preencher as vagas. A administração pública ela pode preencher essas vagas no momento que ela quiser, de acordo com a disponibilidade. Vocês que são concurseiros têm que observar que, tomar muito cuidado, que cadastro de reserva, concurso que possui cadastro de reserva é um perigo, tá? Tomar muito cuidado com isso. Diz ainda no edital que o concurso é dividido em duas etapas. Provas objetivas, exames médicos e odontológicos, teste de aptidão física, né, o TAF, exame psicotécnico e a investigação social. E o curso de formação. Uma observação que eu tenho que fazer aqui, que é o grande problema de vocês. Isso não existe. Ponto. Já começa por aqui. Isso não existe. Está errado. Tá? Quem disse isso? Por isso que eu contei antes sobre a questão da hierarquia. Está escrito lá no edital, no Estatuto do Policial Militar daí do Estado do Maranhão, assim como no próprio regimento interno do Cefap. Tá? A gente vai falar sobre isso. Prazo de validade. É importante observar, porque o concurso ele tem um prazo de validade, está previsto lá no artigo 37 da Constituição, que todo concurso tem um prazo de validade de até 2 anos, podendo ser prorrogável por igual período. E a observação que eu fiz aqui é que o concurso de vocês tem um prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, tá? A contar aí da homologação do resultado final. Então, quando é que começa a contar o prazo? A partir da homologação do resultado final, vocês têm que observar isso aí. Acredito que já foi disponibilizado, porque vocês já estão no curso de formação, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que o Ramon me disse que eram 3.000 vagas. Fiquei na dúvida, porque não encontrei essa informação. Se tiver, desculpa, tá? Mas o que eu encontrei foi o seguinte. 2 quadros, onde fala sobre as vagas, no item 4, falando sobre as vagas e sobre o cadastro de reserva. É bem complicado isso, a Justiça vem entendendo, eu vou falar para vocês sobre essa questão do cadastro de reserva quando se dispõe vagas. Se o cadastro de reserva está dizendo que tem vagas, então deixa de ser cadastro de reserva e passa a ser vagas, tá? Mas vamos lá. No total aqui que eu somei, não vou falar que vocês têm esse quadro em mãos aí, 1.171 vagas e 2.400 para a formação de cadastro de reserva. Então, o cadastro de reserva já está dizendo o seguinte, existem para preencher 2.400 vagas. Não precisa dispor, por isso que tem um conflito lá na Justiça, não precisa a administração pública que está fazendo o concurso dispor de uma quantidade no cadastro de reserva, porque isso cria uma expectativa no candidato. Se é um cadastro de reserva e não existe obrigatoriedade, em tese, de convocar, basta dizer, vão ser 1.000 vagas, vão ser 2.000 vagas, seja lá a quantidade que for, e o resto é complementado com cadastro de reserva. E vai se convocando dentro da necessidade. Mas a Justiça vem entendendo que quando cria cadastro de reserva com número específico, isso passa a ser vagas. E aí cria uma obrigatoriedade da administração pública realizar a convocação. Tá? A administração pública ela não é obrigada a convocar. Uma observação que eu tenho a fazer, não é obrigada a convocar. Só que quando o candidato assume, quando eu falo convocar, eu digo tomar posse no cargo, né? Quando o candidato vai lá e faz a inscrição, né, no concurso, participa do processo seletivo, ele é aprovado dentro do número de vagas, observe o seguinte, artigo 37, inciso 4 da Constituição Federal, ratificado pela súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, é obrigatória a nomeação
dentro do prazo de validade do concurso. É importante observar isso. Se você, candidato do concurso da Polícia Militar, que a gente está mencionando aqui, foi aprovado dentro do número de vagas, inclusive o cadastro de reserva, me arrisco a dizer isso, a sua vaga está garantida, exceto se tiver uma situação financeira, como está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, que venha justificar aí a não convocação. A administração pública tem que convocar. É importante observar isso, que vocês vão lá na frente, porque hoje vocês estão na condição, em tese, de aluno. E aí o edital, e assim como o manual, está dizendo que aluno não é polícia. E vocês todos sabem que a legislação ordinária estadual diz que aluno é polícia. Basta olhar lá os artigos iniciais, salvo engano, o primeiro, o segundo ou o terceiro, e o oitavo em diante do Estatuto da Polícia Militar, que isso está bem claro. No regimento interno, isso está bem claro também, tá? No cadastro de reserva tem lá também um quadro, dando sequência aqui. Em razão da natureza do cargo, não é possível reserva de vagas aos portadores de deficiência. Eu quero fazer uma observação aqui, que eu não me recordo, mas no YouTube há alguns meses, ou foi ano passado, alguém me chamou e falou assim: Marcelo, essa situação de vagas para deficientes, para portadores de deficientes, sem qualquer preconceito, tá? Eu sou um cara que eu penso que todo mundo tem que ter acesso, em igualdade de condições. O problema é que, voltando lá no artigo 37 da Constituição, que fala da Constituição Federal, que nós temos a Constituição Estadual, que trata aí sobre administração pública, ela diz o seguinte, salvo engano, no artigo 37, inciso 2, que diz o seguinte: o acesso ao cargo público, ele tem que ser dado a todo mundo que desejar. No entanto, tem que ser passado por um concurso público de provas e títulos, mas tem que ser observada a natureza e a complexidade do cargo. Se é policial militar, que exige 100% do candidato, do policial militar, ele não pode ser deficiente físico. Infelizmente, não pode ser deficiente físico. Pode até existir essa possibilidade, mas tem que começar da seguinte forma: muda a legislação. Vou dar um exemplo para quem não sabe. Eu sou militar das Forças Armadas. Ingressei nas Forças Armadas em 1993. Hoje eu sou militar inativo, recebo salário do Exército, como segundo sargento do Exército. Mais de 10 anos eu estou inativo, por conta de um acidente de serviço, tá? Mas a minha atividade, eu não consigo exercer atividade militar. Poderia até exercer uma atividade burocrática, mas a atividade fim, pode ser que naquele momento ali é burocrática, mas pode ser que exija uma determinada circunstância, exija, e eu tenho que ir lá exercer aquela função, e a minha deficiência pode causar um problema para mim, para a instituição e para os outros companheiros, tá? Então, é só uma observação que eu tenho que fazer. Esse edital, pelo menos nessa parte, está errado. Ele viola a regra da Constituição Federal. Eu não analisei a Constituição Estadual, mas ele viola a regra da Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 2º, tá? E viola também o Estatuto da Polícia Militar. Tá? Então eu sou reformado, como falei, eu posso exercer minhas atividades na vida civil, porém não posso exercer atividade na vida militar. Agora, eu não tenho, em regra, eu tenho um probleminha que me limita a exercer atividade. Agora você imagina só um candidato policial militar que ele já entra com deficiência. Isso está errado. Eu sei por que aconteceu isso. O Ministério Público, uma instituição aí no Maranhão, correu atrás para poder dar acesso a todo mundo. Observe o seguinte, a Constituição veda isso. É claro que eu não estou criando problema para o deficiente físico, mas a própria instituição vai criar esse problema. Tomara que isso aconteça em todas as instituições, mas primeiro, para ser legal, tem que ir lá e corrigir a legislação. A primeira coisa que tem que observar. Tá? Então, é só uma observação que eu tenho que fazer. E outra, existem vagas, cotas, né? Reserva de vaga para negros, e aqui nesse edital deixou de também observar a reserva de vaga para os índios. Tá? Não existe legislação no Brasil, existe uma legislação federal para
cotas para negros, pardos, né? Mas não fala dos índios. Então, por uma questão de analogia, é comum os concursos abrirem vagas tanto para os negros quanto para os índios, mas por conta da complexidade do cargo, da natureza, aquela coisa toda, atividade física, não tem como abrir vagas para os portadores de deficiência. É uma observação que eu tenho que só passar para vocês. Tá? Então, eu acabei de mencionar aqui alguns tópicos do edital. Tá? Então, a gente observou aqui, aparentemente, que existe alguma coisa errada, a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar agora sobre alguns tópicos do Estatuto dos Policiais Militares daí. Mas antes eu quero fazer uma seguinte observação sobre o conceito. Existem alguns conceitos que não estão dentro do Estatuto, mas eu costumo usar. Existe um Estatuto perfeito, que ele tem todos os conceitos, que é o RJU, Regime Jurídico Único, a Lei 8.112 de 1990. É o primeiro estatuto de civil, né, de servidor civil, a nível federal. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a conceitos, basta buscar aí no Google RJU, então Regime Jurídico Único, ou Lei 8.112 de 1990, trata dos servidores civis da União. Tá? E o que eu quero trazer aqui, porque não temos esse conceito lá na Polícia Militar, no Estatuto de vocês. Diz o seguinte, no artigo 7 e no artigo 13. A investidura em cargo público, artigo 7º, né, e artigo 13. A investidura em cargo público se dá na posse. Então, quando é que podemos considerar que uma pessoa assumiu um cargo público? Quando ela toma posse. Então, ela investe, é a posse que dá a investidura, a posse que torna aquela pessoa servidor público. Tá? Isso é um conceito geral. O 13 diz o seguinte, a posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo, o termo de posse, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alternados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em lei. Então é importante observar que a investidura no cargo se dá na posse, e quando você toma posse, é quando você tomou posse, você começa a ter direitos, começa a ter responsabilidades e começa a ter obrigações. Por que eu estou trazendo esse conceito? Porque se a gente observar no Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, ele diz o seguinte, é a lei estadual 6513 de 30 de novembro de 1995. É um estatuto atual, né, depois da Constituição Federal, então ele já deve estar de acordo com a Constituição Federal. E ela diz o seguinte, no artigo 1º, esta lei, Estatuto dos Policiais Militares, regula a situação de obrigação, direito, deveres, prerrogativa dos policiais militares da Polícia do Maranhão. Então, se a gente fizer uma alusão, uma analogia ao artigo 13, diz o seguinte, que o Estatuto ele vai relacionar os direitos e obrigações, responsabilidades de quem já é policial militar, de quem já assumiu o cargo público, de quem já tomou posse no cargo, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm que fazer a seguinte pergunta e resposta. Quando é que se toma posse no cargo policial militar? Quando é que se toma posse? A posse se dá em um momento que eu vou falar aqui. E aí é onde que vai dar o alvoroço, porque o edital ele exclui isso, porque ele divide em duas etapas. O edital não pode dividir em duas etapas, porque ele bate de encontro com o Estatuto da Polícia Militar. Certo? Se a gente for lá no artigo 8º do Estatuto de vocês, diz lá o seguinte, o ingresso na Polícia Militar do Maranhão é facultado a todos os brasileiros sem distinção de raça, crença religiosa, mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos. Então, quando é que se dá um ingresso na Polícia Militar? Quando o candidato no concurso ele é aprovado, então ele vai lá, é aprovado, faz a matrícula. A matrícula é o momento exato onde ele toma posse. Isso vale tanto para aí quanto para qualquer outro estatuto, a não ser que tenha havido alguma alteração recentemente. Mas para vocês
Matrícula é o momento que você ingressa na Polícia Militar do Estado do Maranhão. Tá? Então, se vocês, candidatos, ou policiais, ou alunos, estão matriculados, entenda o seguinte, vocês são policiais. Independente do que diz o edital, independente do que diz o manual do aluno, tá? Existe um conflito. O manual do aluno conflita edital junto com edital, junto com o manual do aluno, conflita com o regimento interno, conflita com o Estatuto dos Policiais Militares. O artigo 9 do Estatuto diz o seguinte: para a matrícula no estabelecimento de ensino militar, destinado à formação de oficiais, sargentos e soldados PM, é necessário que o candidato satisfaça as seguintes condições. Então, tem uma série, tem um rol, e a gente vai direto para o que é mais importante, que é o inciso 8. Ser aprovado em concurso público mediante os seguintes critérios. Para oficiais, será exigido certificado de 2º grau e ser aprovado, inclusive, no exame físico, médico e psicotécnico. Para praças PM, o candidato deverá possuir o certificado de conclusão do 2º grau e ser aprovado, inclusive, em exame físico, médico e psicotécnico. Aqui não diz que para ser policial, para ingressar, para fazer matrícula, tem que ser aprovado no curso de formação. Quando o cara ingressa no curso de formação, quando o candidato ingressa no curso de formação, ele já é policial militar. Tanto é aí no Maranhão, quanto aqui no Rio de Janeiro, é desta forma. Do Estatuto do Policial Militar do Maranhão, diz o seguinte: os integrantes da Polícia Militar constituem as categorias de servidores públicos militares do Estado. Parágrafo 1º. São equivalentes as expressões servidor público militar, militar estadual, servidor público militar, militar, policial militar,